Olá, bem-vindo novamente ao programa Visão, onde o estudo da Bíblia é o ponto mais importante. Esta semana nós vamos falar sobre a missão em favor dos poderosos. No último episódio falamos da missão em favor dos necessitados e desta vez vamos falar daquelas pessoas que na sociedade, na economia, na política, se calhar à nossa volta, nós consideramos que são aqueles a quem chamamos poderosos. Eu tenho novamente comigo o Tiago. Obrigado, Tiago, por teres aceitado novamente o convite. Aliás, aceitamos os dois o convite do programa para aqui estarmos. E temos uma lição que é uma lição novamente extraordinária, que é desafiante. Eu tenho aqui, se calhar podíamos começar por uma pergunta que é, se calhar fora do habitual, mas que me pôs a refletir quando ao estudar esta semana, que é, não sei se já reparaste, que nós falamos sobre os necessitados, e parece que quando estamos a ler nos excluímos dos necessitados e falamos dos E também poderosos. nos excluímos dos poderosos. Então quem somos nós, afinal? Somos a classe média. Não, eu creio que eu sempre tive muita dificuldade em colocar etiquetas, não só em mim próprio, mas também nos outros. É uma coisa que verdadeiramente me faz muita confusão. E as generalizações eu penso que é uma das coisas mais perigosas que hoje em dia a nossa sociedade assiste. Generaliza-se muito, generaliza-se pessoas, políticos, governos, até vizinhos, até amigos, e isso é um grande perigo. Hum, não só porque primeiro perdemos tempo que é desnecessário. Depois, verdadeiramente não nos conseguimos colocar na situação e no contexto naquilo que essas pessoas estão verdadeiramente a viver. E depois, se nós estivéssemos no lugar dessas pessoas que nós estamos a criticar, por uma razão ou outra, se nós fizéssemos verdadeiramente uma introspeção, eh, se calhar vamos perceber que as coisas não são assim tão lineares e não é assim tão fácil. Não é? E portanto, nesse aspecto, eu sempre me tentei educar a reservar-me e a fazer algum tipo de comentários que eu sei que depois também se podem virar contra mim. Não é? Então estamos na mesma onda, porque eu tinha este problema inicial, ainda bem que o pusemos em cima da mesa, que é, se temos que ajudar os que são os necessitados, se temos que ajudar aqueles que são poderosos, nós estamos a colocar de fora de dois grupos. Quando no fundo, aquilo que realmente a Bíblia nos ensina é que o que nós temos é uma grande responsabilidade de levar a mensagem de Jesus a A toda a todos, gente. a todos. É isso que Paulo, quando Paulo diz que fiz-me tudo para todos, significa precisamente isso. Ser capazes de falar e de agir em função das necessidades de cada um, estejam na posição que estejam. E realmente é um bocadinho pueril até pensar que as pessoas poderosas não têm necessidades existenciais, que é o que nós vamos contradizer com o estudo que Sim, vamos ter, ou que os necessitados não têm também determinado poder nas suas vidas sobre as outras não, sem pessoas. Não dúvida. é? Não, e em diferentes momentos da vida de cada um de nós poderemos estar em qualquer um destes grupos, não é? Porque, e não tem a ver propriamente com a circunstância em que nós temos, mas tem a ver com o facto, e fundamentalmente com a forma quando nos surge a oportunidade de contactarmos com qualquer uma destas pessoas, nós cumprirmos a missão independentemente de quem se apresenta à nossa frente, não é? Muito bem. Seja ele necessitado, seja ele pobre, seja ele poderoso, porque muitas vezes, como tu dizias, pode haver até uma pessoa que seja rica monetariamente, tenha bastante poder em termos executivos, mas que Com se sente necessidades. vazio e que se sente bastante pobre e que se sente até escravo do trabalho ou de outra coisa qualquer. O nosso texto, digamos assim, central para esta semana diz de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma. Está em Mateus 16, 26. No fundo, nós temos aqui uma dualidade, digamos assim, entre aquilo que é o que se tem e aquilo que se é, não é? Acho que é esse o texto das palavras de Jesus que mais nos interessa saber, é de facto o que é que se valoriza mais na vida, se é o que se é para com Cristo ou se por outro lado é aquilo que se tem. E no fundo, nós vemos que a riqueza em si não é a riqueza, o poder em si, não é criticável na Bíblia, não é isso que está aqui em crítica. Aliás, nós começamos inclusivamente o nosso estudo no dia de sábado, vendo uma série de ricos que foram grandes amigos de Deus. Abraão, Isaac, E que Jó, essa riqueza lhes foi concedida pelo próprio Deus. exatamente, Salomão, José, e se calhar a grande diferença entre estes homens e muitos outros que nós vamos ver na Bíblia como contraponto, é que eles utilizaram aquilo que lhes foi dado como bênção de Deus, como tu disseste, em favor não só do próprio Deus, como das pessoas que eles queriam abençoar. E eu penso que essa é uma distinção importante aqui, porque o texto remete-nos para esta noção.
O problema em si não é o que se tem ou o que se ganha, ou o poder que se tem, mas é verdadeiramente A ordem de prioridades. se isso está a afetar o relacionamento com Deus e se está a afetar o relacionamento com os outros. Muito bem, nós a semana passada já falamos um pouco aqui sobre este conceito de expiação ilimitada, que no fundo significa que Cristo morreu por todas as pessoas e depois as pessoas dividem-se entre as que aceitam o sacrifício de Cristo e as que não aceitam. E no fundo é o que nós podemos ler em 1 Timóteo 2,4, que diz: Deus deseja que todos se salvam e venham ao conhecimento da verdade. E realmente se diz Deus deseja que todos, significa que todos sem Todos. exceção. E no E quem sou domingo, eu para para fazer qualquer decidir tipo de quem. exceção de pessoas, não é? Exatamente. Portanto, Mas a Bíblia demonstra, leva esta história ao limite num caso existencial muito, muito interessante que é o do rei Nabucodonosor. Tu queres nos contar essa história e o que é que aprendeste na leitura dessa história esta semana? bem, eu acho que Está em Daniel no capítulo 4, se as pessoas quiserem acompanhar a leitura. exatamente. Esta história remete-me para aquilo que poderá ser um dos grandes impérios que alguma vez já existiu, que foi o Império Babilónico. Há algumas projeções e há algumas ficções sobre isto. A Bíblia descreve algumas coisas sobre este império e sobre este homem, que era considerado o homem mais poderoso no planeta Terra naquela altura. Portanto, não era uma pessoa qualquer. Era uma pessoa que era imbuído de uma quantidade de poderes e de riqueza, obviamente, que não era comparável a mais ninguém. E este homem, a partir de um certo momento, teve um sonho bastante desconcertante, não é? E chamou todos os magos, todas as pessoas que o rodeavam, que tivessem alguma capacidade para interpretar esse sonho, mas obviamente que não conseguiram. E então chamou Daniel. E chamou Daniel porque ele sabia que Daniel poderia interpretar este mesmo sonho. O sonho é um pouco. Já tinha interpretado, inclusivamente. Exatamente. O sonho é bizarro, como é uma parte destes sonhos, não é? Onde há a descrição de uma grande árvore que simbolizava ele próprio. Essa grande árvore estava enraizada profundamente na terra e essa árvore era frutuosa, portanto, e dava um fruto abundante que enchia toda a terra. Não é? Ahm, e obviamente que o que vai acontecer a esta árvore é que esta árvore vai ser destruída, não totalmente, mas vai chegar a um momento em que vai ficar sem os seus frutos, não vai ser retirada da terra, mas vai Portanto, não ser, vai ser morta, não que é vai esse o ser morta, significado. exatamente. Portanto, as suas raízes ainda vão permanecer de alguma forma, mas o tronco e as suas raízes deixai na terra, como com cadeias de ferro e de bronze, aliás, é a descrição que é feita aqui. Não é? E obviamente este homem que estava habituado a ter tudo sobre o seu controlo, algo que fugia ao seu conhecimento, devia estar obviamente desesperado, e Daniel faz a interpretação e explica-lhe mesmo que este sonho se referia a ele próprio, e ele iria, depois desta época de grande abundância, e de passar 7 anos a viver como um animal. Não é? Louco, Literalmente, perdendo, louco, perdendo o juízo, perdendo o exatamente, discernimento e num, como louco. num caso de esquizofrenia ou de uma psicose totalmente profunda, onde iria viver como um animal na Terra, não é? E só depois de reconhecer realmente a grandeza e a unicidade de um único Deus verdadeiro e daquele que lhe tinha concedido todas estas coisas, é que ele iria novamente voltar ao seu estado anterior e agora sim reconhecido, não é? E a introdução é extraordinária, onde ele diz, ele começa por se enaltecer, mas Nabucodonosor, rei de todos os povos, nações e línguas, paz vos seja multiplicada. Parece-me bem a fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Portanto, a introdução dele diz tudo, que apesar de ele ter passado tudo isto que aconteceu, o reconhecimento dele, de um homem. E o versículo 37 termina assim: Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do Exatamente. céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Sem dúvida. Eh, Não, isto é como hoje em dia, se calhar tentando fazer a ponte para os nossos dias, é imaginarmos alguém que tenha uma dos homens mais poderosos do mundo, que passe por uma experiência de tal forma humilhante de certa forma, um pouco aquilo que falámos na semana passada. Às vezes há questões que surgem na nossa vida que nós não conseguimos compreender e até achamos que são maldições,
e muitas vezes questionamos a Deus porque é que isto me foi acontecer a mim neste momento. E Deus permite muitas vezes que isso aconteça na nossa vida. Não é Ele que inflige, mas Ele permite que isso aconteça na nossa vida para nosso benefício. E transforma uma grande maldição numa grande bênção. E para este homem foi a forma como a sua vida e a forma de ele realmente observar e a sua introspeção permitir que ele realmente se convertesse e que reconhecesse realmente o único Deus. Que era. Há aqui três pontos que eu gostava de partilhar contigo e com as pessoas que nos estão a ver em casa. O primeiro é que esta história, de facto, recorda-me alguns textos bíblicos que remetem para o não reconhecimento de Deus como sendo uma loucura para o homem. A palavra nécio aparece na Bíblia neste contexto, por exemplo, chama nécios àqueles que não reconhecem Deus. E aqui nós temos uma história que é literal, mas é ao mesmo tempo simbólica, de alguém que pensava que Deus estava ao seu serviço. No fundo, ele considerava-se, não é? Ele considerava-se uma divindade que tinha poder sobre toda a terra. Aliás, o facto do Império Babilónico ser apontado como ouro na Bíblia, e nós podemos ver isso em Daniel capítulo 2, significa que de facto era um império potentíssimo e que ele era a cabeça desse império. E portanto, nós vemos aqui alguém com poder que no fundo necessitou de passar pela loucura não reconhecendo que quem era que havia um Deus acima dele, e que depois o reconhecimento e a saída dessa situação é que levou a que ele de facto reconhecesse Deus como seu soberano. É uma história de poder e depois de humilhação e de reconhecimento. E, e de redenção. Nós podemos estar aqui a falar sobre Nabucodonosor, mas o que eu gostava, acima de tudo, de deixar, uma história, o que me diz a mim pessoalmente, é que os poderosos não estão fora da graça. Nabucodonosor, apesar da falta de reconhecimento, digamos assim, de quem era Deus, ele não estava fora da graça e Deus deu-lhe uma oportunidade, através de uma situação extremamente difícil, dele o reconhecer como Deus. Um segundo ponto é que Deus usa pessoas como Daniel e, noutras circunstâncias, usa pessoas como José, para falar com aqueles que têm poder em determinados momentos e para os trazer à razão, até para abençoar os seus povos por meio dessa influência que essas pessoas que Deus usa têm sobre eles. Isto é um aspecto muito, muito importante. Em E em terceiro algum lugar, momento da nossa vida também poderá querer nos usar a nós em alguma situação em que nós possamos realmente contribuir para que uma destas pessoas, para não é? sermos influentes, Sermos influentes. porque ter poder não é a mesma coisa que ser influente. Esta questão da influência é muito importante. Ter influência sobre alguém, Sim. mesmo não tendo poder sobre ela, muitas vezes é muito mais importante. E é assim que Deus quer que nós atuemos. E o terceiro ponto diz, que eu penso que é importante, é que Deus pode interagir com pessoas injustas aos nossos olhos. Injustas aqui, eu até assinalei com, entre aspas, injustas aos nossos olhos. Uhum. Deus interage com elas. E muitas vezes, é uma coisa que me custa, Tiago, eu tenho que dizer a ti e às pessoas que nos estão a ouvir, neste momento, o cristão devia ter o cuidado de nunca ter uma atitude muito agressiva relativamente aos poderes. É isso que a Bíblia nos diz sempre a fazermos. A sermos discretos, Pedro diz isso. A orarmos pelos governantes, Paulo diz isso. E muitas vezes nós entramos muito numa onda de dizer Sim. aquelas pessoas, eu ia utilizar um termo coloquial, não vou utilizar, senão é isso que vai ficar, mas aquelas pessoas fazem desta forma, são injustas, é tudo a mesma coisa, são todos iguais. Nós utilizamos isto. E às duas por três, às vezes no nosso discurso entre nós, ou mesmo nas redes sociais, uma vez estamos a partilhar alguma coisa da igreja, a outra a seguir estamos a dizer mal de um governante. E isto realmente não faz sentido. É preciso ter o cuidado de saber que Deus, de facto, apesar de querer justiça e que nós procuremos ser pessoas mais íntegras possíveis na nossa vida, todas as pessoas estão debaixo da vontade, da graça de Deus. Não digo da graça porque podem se colocar fora, mas estão debaixo da vontade, da graça de Deus. E a pergunta que eu gostava de deixar para a nossa reflexão, sem ser aqui moralista ou juiz, digamos assim, é se às vezes nós, ao insultarmos ou desconsiderarmos determinadas pessoas por esta ou por aquela razão, porque têm poder sobre nós, não estamos nós próprios a ser arrogantes. Porque estamos a julgar de uma forma, em vez de estarmos a ser atores na redenção e na graça que Deus quer ter sobre essas pessoas. Portanto, a arrogância às vezes não é só dos poderosos, é de nós próprios como juízes daqueles que consideramos que deviam agir de forma diferente. Não, e eu vou contar aqui Eu sei que isto é muito difícil, mas Não, são princípios é bíblicos. difícil e às vezes nós tentamos e nós apenas colocamos esta situação apenas nos nossos governantes, mas nós muitas vezes, em determinados contextos da nossa vida, sociais, familiares, nós somos essas pessoas com poder, outras vezes somos aquelas pessoas que olhamos para alguém com poder. Eu lembro de uma experiência que tive há pouco tempo com a minha filha,
em que ela tem 7 anos, e estava-me a questionar em relação a uma decisão que eu tinha tomado. E eu expliquei-lhe, ó filha, eu tomei esta decisão e expliquei-lhe porque é que tinha tomado aquela decisão. E depois ela insistiu, insistiu, e ela está na idade daquela idade dos porquês e tentar perceber tudo e de querer justificativas para tudo. E houve uma altura que eu lhe disse, ó filha, porque não é fácil ser pai. Não é fácil ter tomar estas decisões. Eu tento fazer um pouco esta reflexão para mim próprio. Como é que a minha filha melhora para mim? Não é? Como é que ela olha para mim? Porque eu, lá em casa, entre aspas, sou o Presidente da República, não é? A minha mulher é o Primeiro-Ministro, quer dizer, a Ministra das Finanças, se calhar. Mas, no fundo, os papéis, não é? Que nós olhamos para fora em Sim, a relação aos figura da outros, autoridade são os a pais. figura da autoridade é os nossos pais. E nós sabemos que nós, como figura de autoridade, nós transparecemos a figura de autoridade que eles veem em termos espirituais. Portanto, nós transparecemos a Deus. Principalmente quando as crianças são muito pequenas, até aos 3 anos de idade, não é? Isso E, tem muito a ver com o modo, agora descendo mais à prática das coisas, como nós próprios falamos das autoridades em nossa casa. A autoridade da polícia, a autoridade do professor, a autoridade do pastor, a autoridade. não, e E ajudar-nos a colocar no lugar dessas pessoas. Porque quando. em casa, muitas vezes, não é nada fácil nós lidarmos com a autoridade que temos relativamente aos nossos filhos. Então imaginemos, e são pessoas que vivem connosco todos os dias e que nós amamos profundamente. Então imaginemos alguém que tem a sua responsabilidade, seja portanto, num serviço, seja onde nós trabalhamos, onde temos um chefe, muitos de nós, outros não, mas temos uma pessoa responsável, seja na igreja, com os oficiais de igreja, seja noutro sítio qualquer, ou seja, em relação ao nosso governo ou até a nível da nossa cidade, não é? Portanto, se calhar se nós tentarmos colocar-nos numa questão mais prática, mais próxima, vamos perceber que não é nada fácil, às vezes, tomar Exercer. decisões e exercer A esse autoridade poder. implica responsabilidade, sem dúvida. E aqui, desta lição, acima de tudo, gostava de salientar este aspecto de que Deus interage com as pessoas que escolhe e nós devemos ser, no fundo, canais de Deus para essas E pessoas e facilitadores. facilitadores em vez de juízes. Pacificadores, Exatamente. pacificadores e facilitadores. Exatamente. Vamos para um segundo episódio que é um dos meus episódios preferidos na Bíblia. É a história de Naamã. É uma história extraordinária. um, e digamos que no estudo isto resume-se Mais uma muito. vez voltamos às crianças, não é? Exatamente. Resume-se em 2 minutos para aquelas pessoas terem menos familiarizadas. Há uma menina escrava israelita que está na Síria e esta menina vai ser, no fundo, um canal de bênção para um homem que é um general sírio. E esse general tem lepra, É o esta principal menina general do da Síria. exército sírio, e esta menina vai falar à mulher deste general de que existe alguém na terra dela que pode curá-lo, que é um profeta, e este homem vai ouvir a sua esposa e vai até Eliseu, que lhe dá uma ordem aparentemente, digamos Ele assim, não é que ele recebido pelo considera. rei, não é? Ele não é... Exatamente. E ele faz, aparentemente é uma ordem, ou é um conselho, é uma profecia, aquilo que quisermos, Não faz que sentido não nenhum. faz sentido nenhum, porque Muito diz menos que para ele, para a cultura dele. ele tem que ir mergulhar a um rio barrento. Ele diz, então se eu tenho rios tão bons na minha terra, eu tenho que ir ali tomar banho 7 vezes, e acaba por ser um servo que lhe diz, mas porquê é que tu não has de tentar? Quer dizer, e ele faz e cumpre, e ao fim da 7ª vez que mergulha, teve que ser 7, porque é assim que se exerce fé, é segundo a obediência ao que Deus diz, não Exatamente. são 3 nem 4, ele acaba por ser curado. Mas o curioso, isto está contado à história, uma lição, o que nos quer chamar a atenção são para 2 versículos que está em 2 de Reis 5, 17 a 19. Vamos lê-los, porque são 2 versículos que não têm a ver, que são laterais à história, mas que nos ensinam muito sobre aquilo que nos é dado a pensar, digamos assim, sobre esta questão deste poderoso, que é Naamã. Naamã quer dizer o agradável, o simpático. Não sei se sabias disso. Quer Não. dizer o simpático, o agradável, a pessoa de boas maneiras. É isso que quer dizer a palavra Naamã. Existe um hospital na Síria que ainda tem este nome. De 17 a 19 nós podemos ler o seguinte. E disse Naamã, se não queres, desça a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas. Portanto, Eliseu tinha rejeitado a prenda que ele tinha dado. Portanto, dá-lhe terra para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoa o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoa o Senhor a teu servo. E então Eliseu respondeu, vai em paz, e foi dele uma pequena distância. Estes 2 textos, Tiago, são extraordinários.
Porque eles revelam-nos, e eu já estou a passar a palavra, algo muito, muito importante de nós compreendermos, que é o percurso das pessoas. Nós temos aqui um poderoso que exerceu fé e que foi curado por exercer fé num profeta de Deus por influência da sua mulher e da escrava que falou à sua mulher. Mas não foi por ter mergulhado naquele rio que ele saiu de lá com sabedoria É. infusa e a compreender tudo de dois, não é? E totalmente Sobre Deus. transfigurado, não é? Então ele precisava de aprender. Como é que tu vês estes versículos, estes Não, pequeninos lá versículos? está, é um pouco também daquilo que falámos na semana passada. O percurso foi inicialmente a grande necessidade deste homem, era uma necessidade física de saúde, não é? E que foi sarcida por parte, por intermédio de Eliseu, mas por parte de Deus, não é? Mas a verdadeira cura que Deus queria oferecer a este homem era uma transformação total, uma transformação total, transformação redentora, que não passaria só pela cura física, mas fundamentalmente pela transformação espiritual deste homem, não é? Mas obviamente que isto não vai de 0 a 100 em 2 segundos, não é? E não só. hum, Todos nós, muitas vezes, passamos uma vida inteira e em diferentes estadios espirituais. E Deus não quer, obviamente, que todos andemos à mesma velocidade e com ritmos iguais, porque isso é impossível e não acontece, não é? Aliás, basta nós vermos na experiência que Jesus teve com os discípulos, não só os 12, mas o discipulado mais alargado, nós vemos que seriam centenas de pessoas totalmente diferentes e desde o início até ao fim, ele sentiu com certeza a diferença de percepção de todos eles, porque há uns que inicialmente pareciam que estavam bastante ligados e percebiam aquilo que ele queria dizer, mas no final, afinal, já não percebiam nada e negavam-no 3 vezes, e o contrário também era verdade. Havia outros que inicialmente queriam sentar à direita dele e depois no final já eram os discípulos amados. Portanto, e connosco isso passa-se muitas vezes, e isso às vezes poderá ser importante para que nós possamos sentir que as pessoas que nos rodeiam, embora tenham culturas diferentes, tenham maneiras de pensar diferentes, não é a nossa função transformá-las. A nossa função é É levá-las até ensiná-las? é ensiná-las e levá-las aos pés de Cristo, porque é o Espírito Santo e é Deus que vão fazer esse trabalho. E este homem, apesar de se ter convertido, ele levava ainda alguns costumes pagãos que eram típicos e para ele aquilo era a sinceridade, não é? E Deus dá valor ao coração que é sincero. E este homem queria levar terra de Israel porque achava que para adorar a Deus Era o era espaço. o espaço. Tinha sido a água a curá-lo, portanto ele tinha que Exatamente. levar a terra onde Deus Ele verdadeiro se podia se curava. curvar. Portanto ele está a ser Exatamente. sincero. Está E até os sacrifícios e holocaustos, portanto, nós sabemos que os sírios tinham práticas de sacrifícios pagãos. pagãos, não é? Não interessa, mas ele achava que, tendo estas práticas, mas em favor do Deus Altíssimo, queria estar a cumprir, portanto. E E nós, ele já tinha uma percepção muito grande aqui sobre a questão de quem é que devia adorar, porque a grande preocupação naquele momento, para além da questão da terra para adorar a terra do Deus verdadeiro, eu gosto de pensar nesta cena fisicamente, quer dizer, possivelmente ele está a explicar a Eliseu, olha Eliseu, eu tenho um problema de consciência, e tu sabes, por as funções que exerço há muitos anos, muitas vezes as pessoas me consultavam e consultavam a igreja sobre questões de consciência muito profundas. Pessoas com, por exemplo, profissionais de saúde, pessoas em relação a assuntos de sábado, questões de escola, que as pessoas debatem-se com muitas questões de consciência. E muitas vezes nós podemos não as aliviar, levando-as a Jesus nas suas cargas, e podemos atuar como juízes. E eu gosto da resposta de Eliseu, acho que uma resposta extraordinária, porque o que ele vai dizer é uma coisa muito simples. Ele diz assim: eu sou general e o meu rei é velho. E quando o meu rei, que adora Rimon, precisa de se curvar, eu tenho que o ajudar. Eu tenho que me ajoelhar com o meu rei. E as pessoas todas à volta vão pensar que eu me estou a ajoelhar perante Rimon. Não estão a perceber que eu estou a cumprir a minha função como meu rei. E eu não quero dar o testemunho que estou a adorar um Deus que não é o verdadeiro, porque eu até quero levar terra do Deus verdadeiro. Isto é uma coisa de consciência, mas de uma prática profissional dele. Ele queria que as pessoas soubessem que ele agora adorava o Deus verdadeiro. E nós vemos aqui Eliseu, nós não sabemos, nós não podemos interpretar Eliseu a dizer, olha, epá, faz lá, desculpa lá, o epá é coloquial, mas Deus sabe que tu não te estás a pôr de joelhos a Rimão porque o adoras, não tenhas problemas com isso. Eliseu não lhe diz isso. E também não lhe diz, não te ponhas de joelhos, porque senão toda a gente vai pensar. Não, há questões de consciência que realmente só com Deus é que nós podemos resolver. E a história ficou em aberto para nos desafiar a nós o que é que nós faríamos na situação dele.
Como é que nós resolveríamos? Sabes uma coisa, Tiago? Às vezes eu tenho pensado que muitas vezes o pensamento, nós saímos das filosofias e religiões antigas, mesmo como adventistas do sétimo dia, como ah, pessoas que que vieram da reforma protestante, saímos das filosofias e religiões antigas, mas não deixamos completamente que elas saíssem de nós. Porque estamos sempre à espera, às vezes, que o nosso ancião, que o nosso pastor, que a nossa igreja nos diga o que fazer. E o que nós devemos ter bem ciente é quais são os princípios que a Bíblia nos diz e o que é que Deus espera que façamos através do Espírito Santo. E é isso que vai acontecer aqui com Eliseu. Em vez de lhe dizer o que fazer, Deus diz assim: Este homem, penso eu, é assim que eu interpreto, este homem já está convertido ao Deus verdadeiro. Este homem é um homem convertido ao Deus verdadeiro. E a partir daqui ele deve ir em paz, porque em consciência Deus há de lhe mostrar o que é que há de fazer. Esta é uma história de liberdade e é uma história, já agora, se me permitires mais um minuto antes de dar a palavra outra vez. Eu gosto muito, muito desta história por isso. É uma história sobre uma das coisas que mais falta ao nosso mundo hoje em dia. Uma história de confiança. Se nós formos ver toda a história, ela tem elos de uma cadeia que leva à salvação do homem, que é uma cadeia de confiança. Porque nós vemos aqui uma menina que confiou no Sim. seu Deus. E o Deus que confiou na menina, porque lhe dá a segurança para ela ir falar com a sua com a sua com a Senhoria. sua com a sua senhora. Sim. Portanto, ela fala com a senhora e a senhora vai confiar no que a menina disse. E depois o marido, o Naamã, vai confiar no que a mulher lhe disse. E depois vai confiar nas palavras que o Eliseu lhe disse. E vai confiar no servo que lhe disse o que é que tu tens a perder. E depois vai voltar a Eliseu e Eliseu vai confiar na consciência dele para o deixar em paz. É uma história de confiança entre todas estas pessoas. E eu digo-te sinceramente, é um dos pontos em que eu sinto que o nosso mundo hoje mais tem a ganhar, porque nós, infelizmente, estamos a tornar uma sociedade em que as pessoas estão incapazes de confiar umas nas outras, em quase todos os aspectos. E principalmente de confiar em Deus. E é um pouco aquilo que tu dizias inicialmente. Muitas vezes a nossa tendência é para entrarmos numa, numa argumentação de crítica, muitas vezes destrutiva De juízo, e de de juízo. juízo. E a verdade é que, e é o conselho que no livro de Estudo de Testemunhos para a Igreja nos dá, aqui nos comentários da lição, que diz que as nossas palavras devem ser delicadas ao procurarmos conquistar almas. Deus será e dará sabedoria para aquele que busca sabedoria de uma fonte divina. Não é fácil muitas vezes usarmos as palavras. A forma como nós conversamos, aquilo que dizemos, tem um impacto muito maior que nós podemos imaginar. Seja ele na nossa família, no nosso trabalho, ou muitas vezes simplesmente numa conversa de café, quando comentamos aquilo que as pessoas que têm autoridade e têm o poder fazem ou não fazem. Mas a verdade é que as nossas palavras, não é fácil. Não é fácil porque existe muito um contágio de que quando esse tipo de conversas surgem, nós tendemos muitas vezes a seguir aquilo que o rebanho, por assim dizer, está a fazer, não é? Mas Deus exorta-nos a que nós façamos exatamente o contrário, a que procuremos sabedoria de uma fonte que é a única que nos poderá dar essa fonte de sabedoria divina, para que as nossas palavras sejam delicadas e sejam redentoras, sejam construtivas. Exatamente porque muitas vezes, se Eliseu que tivesse aqui, por exemplo, uma atitude mais condenatória, no sentido de dizer, não, tu se te converteste, a partir de agora tens que começar não quer dizer que não deixes de fazer a tua profissão, mas não te podes ajudar mais. Não é? Aquilo poderia ser logo ali, nós não sabemos depois o que é que aconteceu no futuro, mas poderia ser algo que poderia irrevertivelmente danificar a relação deste homem, de Naamã, com o próprio Deus, não é? Pôr em causa a sua própria fé. Exatamente. Vamos passar para outro homem, este completamente diferente. Se o outro era sírio, este é judeu. Se o outro é um general, este é um homem de Deus, Era um considerado príncipe, não um é? mestre, exatamente, Considerado um o príncipe dos mestre, judeus. um governante, exatamente. E estamos a falar de Nicodemos, que está no capítulo 3 do livro de João e cuja história é muito bonita, é muito conhecida. Eu não sei se a queres contar, se queres ler, ou se a Não, queres muito comentar. rapidamente, era um homem que era, era um mestre que fazia parte do Sinédrio, uma pessoa extremamente que tinha uma influência muito grande na sua sociedade, não só em termos religiosos, mas em termos sociais também, e era rico também. E este homem
tinha um coração, Deus, Jesus conhecia o seu coração, ele publicamente não teve inicialmente, pelo menos depois nós depois da morte de Cristo nós sabemos que ele assim o fez, mas inicialmente ele não teve coragem, por assim dizer, de se encontrar publicamente com Jesus, mas durante a noite foi ter com Jesus e colocou em colocou uma questão qual seria a receita, entre aspas, para que nós pudéssemos herdar o reino dos céus. E aquilo que Cristo lhe respondeu, ele não estava mesmo nada à espera. Aliás, eu acho que qualquer um de nós, se houvéssemos aquela resposta, É desconcertante, é iríamos desconcertante. ficar baralhados. Não vale a pena tentarmos criticá-lo, porque eu penso, naquela altura, com os conhecimentos que se tinham, esta resposta de Jesus, obviamente que seria. Claro que nós não sabemos a totalidade da conversa, a Bíblia também nos deixa esses espaços para a nossa própria reflexão, mas nós sabemos que este homem teve uma influência incrível, ele e o próprio José de Arimateia, no Sinédrio, na proteção de Jesus durante o seu ministério. Não é? Ele próprio, a função dele em não, entre aspas, destruir a sua ligação junto dos grandes poderes religiosos, foi exatamente para conseguir, durante vários momentos, proteger o próprio Jesus Cristo, para que ele não fosse condenado até um momento em que isso foi realmente irreversível. Não é? Aqui em Nicodemos há um aspecto muito interessante, que é Nicodemos até se aproxima de Jesus de uma forma muito respeitosa e reconhece-o como Como, Rabi. ah, como e, professor, não é? e o que é certo é que Jesus tem a mesma deferência para com ele e diz, e reconhece-o também como mestre em Israel. Mas o que é curioso de facto aqui é que esta história também nos demonstra que a aceitação de quem é Jesus na nossa vida não é uma aceitação só nem intelectual nem religiosa, ela é uma mudança de vida completa. E a imagem que Jesus, de facto, duas imagens que são muito vívidas na mente que é deixada a Nicodemos, são duas imagens muito reais. É dizer, a imagem do nascimento é muito real e uma referência ao vento, que é do Espírito, também é muito real. São coisas que se sentem e que realmente o que ele está a dizer a Nicodemos é muito simples. Tu vens-me reconhecer como Rabi, mas se não seis daqui a reconhecer que precisas de uma nova vida, aceitando-me como Salvador, isso não adiantou. E o que nós vamos ver nesta história também é que Jesus e Nicodemos, no fundo, não se perdem de vista. Nem Jesus o afastou de tal maneira que pusesse em causa, não levou a uma decisão imediata de Nicodemos, a história não nos diz isso. Nicodemos não saiu dali convencido, não é isso que é dito Uhum. como filho de Deus. Nem Nicodemos se afastou de tal maneira que não pudesse mais tarde, no momento certo, responder. Intervir. E isso para mim é muito importante, que é o respeito pela decisão e pelo momento dos outros. Isto é um aspecto que muitas vezes nós E queremos pelo ser estadio rápidos. espiritual que ele se encontrava, não é? Nos momentos de decisão, Deus vai chamar cada um e isto é uma esperança para todas as pessoas, principalmente para aqueles que têm família fora da igreja, para aqueles por quem estão a orar há muito tempo, pelo marido, por uma mulher que não é convertida, por aqueles que, tendo conhecido e se calhar até aceitado a verdade da Bíblia, mas ainda não tiveram encontro pessoal com Jesus, um colega de trabalho, uma pessoa doente que é visitada. Muitas vezes, eu não sei se já sentiste isso, mas há pessoas na nossa vida que nós até sentimos uma certa frustração, porque falamos com elas e mas como é que não Já senti veem? várias vezes. Como é que não veem? Como é que não estão a ver? Se calhar não é o tempo delas, mas o importante é que no momento da decisão, e Nicodemos, a Bíblia registrou dois momentos, em João 7 e em João 19. Primeiro, quando protegeu Jesus Uhum. no Sinédrio, tu disseste, e em segundo lugar, quando teve a oportunidade de honrar Jesus na sua Na sua morte, morte. com a sua fortuna e com a sua influência. Nós vemos de facto aqui que Nicodemos, no momento em que foi chamado, ele disse presente. E eu acho que é uma história também de esperança, de não desistir. Não é só dos poderosos, é não desistir de ninguém, porque Deus com certeza dá uma oportunidade a cada um. Nós agora temos duas histórias de ricos. Aqui estamos a falar Aham. de pessoas que têm poder financeiro, não é? São duas histórias, uma de um jovem rico e outro A história de da Zaqueu. história de Zaqueu. São duas pessoas que têm meios financeiros e que as histórias acabam, se calhar tu contas uma, conta outra. Qual é que preferes, a de Zaqueu ou do jovem rico? Não, eu posso começar pela primeira, se Então vá, quiseres. podemos ir ao jovem É rico. indiferente. Este jovem rico é interessante porque ele, quando se aproxima de Jesus, ele, ele encontra-se, calhar, muitas vezes como nós, muito baralhado. Ele
questiona a Jesus qual seria a forma pela qual ele se poderia salvar, não é? Herdar o reino dos céus. E Jesus perguntou-lhe algo que era costume, segundo a cultura, não é? Perguntou-lhe se ele guardava os mandamentos, não é? Mas ele não percebeu que aquilo era uma pergunta de retórica, não é? E ele começou a enumerar, não, eu guardo isso tudo desde a minha mocidade. Só que ele não tinha percebido que já o primeiro mandamento ele não cumpria, não é? Porque ele tinha, que não traz outros deuses diante de mim. Ele colocava algo como prioridade em relação a Deus. O problema não era ele ser rico, mas era a forma como ele amava a sua riqueza. Ele amava mais as suas riquezas do que, do que o próprio Deus. E é aqui que Jesus lhe faz essa exortação, no sentido de ele perceber que tinha que criar essa clivagem De na sua libertar, vida, de libertar-se do libertá-lo, que o prendia. exatamente. Só que ele ficou triste. Ficou triste, não triste por reconhecer a sua situação, mas triste por perceber que não conseguia mudá-la e também não aceitou a ajuda de Jesus. Não é? Porque nem vendeu, nem acedeu à sua exortação e nem vendeu as suas propriedades, mas também não seguiu Jesus. Não é? Porque eu não duvido que se ele não tivesse vendido as suas terras, mas se quisesse seguir Jesus, Jesus não o tinha impedido. Jesus iria resolver o problema com certeza a seguir. Exatamente. Mas ele não conseguiu dar, ele ficou bloqueado pela sua ordem de prioridades. A sua ordem de prioridades era, ele punha em primeiro lugar O as desejar de todas suas. as nações deixa ser muito claro. A frustração dele foi de ver que de facto tinha ali um Exatamente. impedimento. Havia ali um grande impedimento e que ele não conseguiu ser desbloqueado por isso, porque o seu coração achava-se de si próprio, estava tão cheio que ele não deixou espaço para que Jesus pudesse derramar um pouco do Espírito Santo para que pudesse tocar o seu coração. Ao contrário de um homem, este jovem rico que a Bíblia não fala muito mais sobre ele, mas aparentemente não há nada da sociedade contra ele, não é? Ao Ele contrário não da tem nada a história agora que tu apontar. vais Exato. descrever, que é uma pessoa. Sim, é uma pessoa. Temos ali um homem que é cobrador de impostos, que tinha cometido injustiças e até roubado algumas pessoas durante o percurso e era mal visto pela sociedade, sem dúvida nenhuma, e que tinha estatura baixa. Esta questão da estatura baixa não é pouco importante, porque nota o esforço que ele queria fazer para poder ver Jesus. Ele procurava incessantemente saber quem era este homem de quem se falava e que era apontado como sendo o Messias. E vai subir uma árvore e Jesus vai lhe dizer para descer da árvore, portanto tem um momento para ele Como os amigos que levaram a, o paralítico, não a é? descer, sim. A descer, aqui também foi original. Jesus diz exatamente, olha, desce que eu hoje quero ir para a tua casa. Isto foi um escândalo para as pessoas que estavam a ouvir, porque ele ia para a casa do cobrador de impostos. Era impensável que um rabi pudesse fazer isso. Mais uma vez, os preconceitos a serem quebrados por Jesus. E depois de ir lá, uma casa inclusivamente que Jesus, quando termina o encontro com este homem, ele diz, a salvação chegou aqui. Porque ele aceitou tanto a mensagem de Jesus que vai ter uma postura completamente diferente do homem rico. É por isso que estas duas histórias são perpendiculares. Eu ia dizer paralelas, mas é o contrário. Elas cruzam-se no tema, mas são completamente em sentidos e direções opostas. Porque o que acontece é que este homem diz: eu vou dar 4 vezes mais às pessoas a quem enganei e vou dar metade dos meus bens a todas as pessoas. O que é curioso aqui e não é como tu disseste, Jesus aceitaria aquilo que o jovem rico lhe desse. Com certeza, porque era com isso que ele ia trabalhar. E o jovem, com medo de perder tudo, não deu nada a Jesus. Portanto, não se deu a si próprio. O que nós vemos aqui é que Jesus convidou um a dar tudo e esse homem rejeitou. E não vemos Jesus a pedir nada ao outro que deu metade e 4 vezes mais a quem tinha tirado. Ou seja, o que está aqui em causa não são os bens em si, mas é o coração e a vontade. É o coração como sendo o sítio onde Jesus quer habitar e é a vontade como sendo a mola da ação de cada um deles. E a história termina, nós não sabemos o que é que aconteceu ao jovem rico, não conhecemos mais nada da história de Zaqueu a partir daqui, mas esta lição deixa-nos. O coração é onde Jesus quer estar e a vontade é a mola da ação que espera de nós, sem dúvida nenhuma. E faz-nos lembrar que, e hoje em dia está muito em voga a questão, os casos de corrupção que existem, que mesmo as pessoas que nós consideramos muitas vezes que usam bens financeiros, não é, de outros ou de todos nós para seu proveito, têm também, obviamente, acesso a esta graça salvadora. Porque
São um grupo de pessoas que, perante a sociedade, muitas vezes são extremamente criticadas e julgadas. E eu não estou aqui a pôr em causa justamente ou injustamente, eu não entro por aí, mas todas essas pessoas são potenciais candidatos à salvação. Não é? Então, se calhar, aquilo que tivemos aqui a dizer, em vez de mudar muito a forma como nós olhamos para os poderosos, ensinou-nos a mudar a forma como nós vemos as pessoas e não aquilo que elas são na realidade. A lição, acima de tudo, é para nós. Não, e até porque as pessoas têm que ser muitas vezes hum, eh, dissociadas de alguns atos momentâneos. Não quer dizer que muitas vezes prolonga-se ao longo da vida e é verdade, não é? E eu não digo que não há pessoas que tenham isso reiteradamente e muitas vezes acabam por não mudar isso. Eu não ponho isso em questão. Mas a verdade é que todos nós na nossa vida passamos momentos e às vezes poderemos ter alguns atos irrefletidos e que prejudicamos alguém. E não queremos ser olhados por esses momentos marcantes, e que poderão ser até marcantes na nossa vida, não é? Em qualquer circunstância. E também queremos ter acesso, e temos esse acesso, essa tal expiação incondicional e universal que é para todos. Seja o maior amigo de Cristo ou os discípulos de Cristo, como o ladrão na cruz, que naquele momento, dos últimos suspiros da sua vida, aceitou verdadeiramente e de coração a salvação que que Cristo lhe propôs. Olha, nós estamos praticamente a terminar. Eu penso que até o tempo terminou, mas eu gostava num minuto de contar uma pequenina experiência. Eu tenho tido o privilégio de poder representar a nossa igreja face a autoridades, a pessoas de outras religiões. Tem sido o maior privilegiado, tem sido eu pela riqueza que é conhecer determinadas pessoas. Não lhes chamo poderosos, mas chamo pessoas que têm influência na sociedade e em determinado tipo de instituições e autoridades. E relembro-me bem, há alguns anos atrás, não revelando quem é a pessoa por respeito, como é óbvio, nunca o faria, mas lembro-me de uma pessoa com uma certa influência na nossa sociedade, uma figura considerada pública, que um dia estávamos juntos a assistir a uma conferência em que essa pessoa falou. E manifestou que tinha perdido, que estava a ser difícil para ela estar naquela conferência, porque tinha perdido um membro da família querido, e que não era muito fácil naquele momento, perto de Natal, estar a ter aquele encontro. E eu realmente percebi naquele momento que era alguém com influência, com inteligência, uma pessoa com elevação e que no fundo estava a sofrer como qualquer um de nós sofre, por uma questão existencial, porque nós de facto estamos todos nesta condição humana de sofrimento. E lembro-me que, aproximando-se o Natal, convidei essa pessoa para podermos ter um almoço, e a pessoa estava à espera e disse-me muito diretamente: então convidou-me para almoçar, o que é que espera de mim? O que é que precisa de mim? Porque eu nunca mais entrava no tema. Eu disse: não, desta vez não preciso de nada, nem lhe venho pedir nada. Eu sei que está num momento difícil e só queria estar consigo para nós almoçarmos juntos, mais nada. E a partir daí desenvolveu-se uma amizade e um respeito muito grande, só pelo simples facto de Deus nos dar a possibilidade aos dois de vermos que somos seres humanos. E no fundo acho que, estando a querer dizer que isso para mim é um privilégio, e não estando a dizer que o exemplo é isso que nós devemos fazer com todos, não é isso, mas quando surge a oportunidade de demonstrarmos um interesse por quem as pessoas são, independentemente do poder e da influência que têm, Deus pode agir em nós e pode agir nas outras pessoas também. Tiago, obrigado por ter estado mais uma vez connosco e assim muito obrigado por ter assistido ao programa Visão. Para a semana aqui estaremos para estudar a Bíblia juntos, como temos feito até aqui.